Olá, boa noite, pessoas queridas, sempre nos acompanhando aqui nas nossas lives das 18h30, todos os dias. E o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre o reclamar. Reclamar, não é? Então, gostaria também que vocês participassem desse tema, não é? Porque é algo que nós percebemos muito presente em nós, como se nós fôssemos até mesmo condicionados a reclamar. Algumas pessoas têm inclusive isso tão forte que elas nem falariam se não for para reclamar, como se não se soubesse falar de outra maneira, não é? Então nós somos programados mesmo, nós temos um tipo de programação mental, se chama negativity bias. É um viés de negatividade, tem estudos sobre isso. Oi, Claudine, na onda da reclamação, né? Onde nós somos programados para procurar no ambiente o que está errado. Isso é um mecanismo de autoproteção. Assim nós nos protegemos, não é? Em relação aos perigos. Então somos programados para ver o negativo, para ver aquilo que está errado aqui e agora, para que nós possamos construir defesas, não é? Esse é um atributo mental nosso. A mente faz isso. A mente é desenhada assim, não é? Então, além das coisas todas de fora, hoje nós lidamos com um perigo interno que é muito grande, né? O próprio perigo da mente em si. A quantidade de doenças mentais e sobrecargas, como se não bastassem as coisas que vêm de fora concretas, e hoje inclusive são até poucas, porque a maioria de nós não lida com fome ou ameaças físicas, não é? Porém nós temos ameaças muito sérias que vêm de dentro de nós mesmos. E sobre o reclamar enquanto vício, não é? Quando vamos falar com alguém, e o assunto que nós vamos falar, boa noite, tia Vera. O assunto que nós vamos falar é alguma reclamação. Então, dizer como as coisas não estão bem, ou nos queixarmos, não é? Em busca, talvez, da compaixão do outro. Essa é uma questão, né? Por que nós reclamamos? Por que você reclama? Diga aí você. Que leva você a reclamar, se é que você tem essa questão do reclamar, não é? Algumas pessoas têm isso bem mais forte do que outras. Agora, por que nós estamos falando disso, da reclamação? Porque o que acontece é que quando nós reclamamos, nós reforçamos aquilo que nós estamos vendo. Aquilo passa então a ocupar mais espaço. O espaço ocupado por aquilo aumenta. Nós olhamos com uma atenção maior. Tanto que tem uma frase muito importante do William James, que ele diz: a nossa vida está onde nós colocamos a nossa atenção. Então, se a minha atenção está naquilo que está errado, eu vou ter mais e mais daquilo. Aquilo vai ser mais e mais presente em nossas vidas. Por isso que é um treinamento mental, olhar para aquilo que é positivo, o treinar e praticarmos a gratidão. Então nós teremos mais e mais daquilo porque vamos perceber mais e mais daquilo. E é um fato isso. E quando nós reclamamos do que está ruim, observem a própria palavra reclamar. Reclamar significa clamar novamente. É como se nós revivêssemos aquilo. Nós reforçamos aquilo sobre o qual estamos reclamando em nossas vidas. Estamos clamando novamente, trazendo de volta. Então isso é algo muito, muito poderoso. Nós viemos falando aqui da importância de nós nos educarmos mentalmente, nos educarmos emocionalmente, porque nós viemos dessa estrutura primitiva, onde nós precisávamos nos proteger.
E é muito útil esse viés de negatividade. Entramos num lugar e olhamos o que está errado aqui. Quais são os perigos aqui? Assim nós somos condicionados e a mente é desenhada assim. Porém, no momento que nós não temos mais essas ameaças concretas, a maioria das ameaças que nós temos são ameaças hoje internas e que partem de nós mesmos, dos nossos medos, da nossa insatisfação, né? Ou não estarmos satisfeitos o suficiente. A Isabela dizendo, podemos tentar trocar a reclamação pela gratidão e pelos desafios, né? Mudar a nossa forma de ver. Nós temos um poder muito grande nesse sentido, não é? Então, faz-se hoje essa necessidade. Se nós estamos aqui sempre falando sobre a questão da negatividade, né? Somos viciados em negatividade. Como podemos fazer a pessoa que reclama parar de reclamar no nosso ouvido? Ainda tem isso, né? Regiane, né? Então, é verdade, tem pessoas que reclamam muito e isso é desconfortável também para quem escuta, porque muitas vezes nós não temos mesmo o que fazer em relação àquilo. Então, primeiramente, é importante nós observarmos em nós mesmos quando nós fazemos. Eu fiz uma vez uma resolução de ano novo em um Réveillon, eu gosto de ir me transformando dessa maneira, então a minha resolução foi não mais reclamar. A minha vontade profunda foi essa, não mais reclamar. E isso ajudou muito, né? Ajudou assim bastante em várias fases bem difíceis da minha vida, onde se eu começasse a reclamar, talvez eu não conseguisse sair ou funcionar, sabe? Então, realmente faz uma grande diferença nos educarmos e nos observarmos. E aí depois lidar com o outro que faz isso. A partir do momento que o outro também nos observa, ele está aprendendo, ele pode ir mudando a partir do nosso exemplo. A Neia dizendo, meditação e gratidão, chaves para um olhar positivo. Essa construção do olhar positivo. Muito cuidado, porque o olhar positivo não é colocar um óculos cor-de-rosa, onde nós não vemos os problemas. Isso é um tipo de fuga ou alienação. É bem diferente, né? É bem diferente nós nos alienarmos daquilo que está errado, não querendo ver, tá? Do que aceitar, reconhecer, olhar para aquilo que é e podermos transformar aquilo. A transformação vem a partir da aceitação, da nossa capacidade de olhar, perceber e não é se resignar, é aceitar o que é. Depois da aceitação vem um movimento, né? E o reclamar nos deixa estagnados em um ponto, né? Então aqui deixa eu ver, vocês... Marilda, qual a diferença entre reclamar e contar alguma coisa triste ou que incomoda por várias vezes? Tem a forma, né? Sempre essa questão da forma. Então é importante, só você vai saber dizer isso sobre você mesmo. Quando é uma reclamação no vazio, aquele comportamento viciado que nós temos, não é? Muitas vezes até para nos vincularmos ao outro, ou para sermos vítimas, porque às vezes temos uma gratificação nisso. Então, ou um mencionar com delicadeza, ou simplesmente, né, trazer algo à tona e depois buscar algum viés positivo ou de aprendizagem dentro daquilo, uma continuidade daquele assunto, uma progressão. Só nós podemos perceber em nós mesmos se nós estamos sendo excessivos na reclamação ou se aquilo é alguma manifestação genuína que depois vai ter um desdobramento positivo, né? Jurandir, é verdade, reclamamos muito
e às vezes já se tornou automática e quando acordamos já falamos, talvez aquilo que nem gostaríamos de falar. Verdade, tem esse automatismo, né? Tem uma música do Rolling Stones que eu gosto muito, que aquela I can't get no satisfaction. Então, é como se nós não estivéssemos nunca satisfeitos. Sempre estamos desejando mais e mais. Nós somos programados assim. Um antídoto importante para isso é justamente o que vocês aí estão trazendo, a gratidão. Quando eu reconheço o que eu já tenho, não é? Porque quando eu fico no desejo, querendo sempre mais, o desejo é uma insatisfação. E é uma criação mental também, né? Zéza, tenho dificuldade nesse caso de aceitar, prefiro reconhecer. Aceitar é uma posição ativa, né? O reconhecer talvez ainda seja um pouco mental, porém aceitar é diferente de se resignar. Nós confundimos muito esses dois conceitos. O resignar-se é uma coisa passiva. Quando a gente vai casar com alguém, não é? O sacerdote pergunta: você aceita essa pessoa com os defeitos dela, com as qualidades dela em todos os momentos? Você aceita essa pessoa. Ninguém pergunta: você se resigna a essa pessoa do jeito que ela é? Não. A gente não vai querer fazer isso, né? Se resignar a essa pessoa. A aceitação é uma posição ativa. Tem muito poder nessa questão da aceitação. Tem um livro muito bom da Tara Brach, que nós seguimos muito, nós aqui do Momento Mindfulness. Ela escreveu Aceitação Radical. Isso é uma espécie de meditação também, sabe? Olhar para aquilo que é, olhar para a verdade, sem pintar de cor de rosa, sem, nós falamos já em equanimidade, sem cairmos para o lado do apego, por tudo pela coisa ser maravilhosa ou agradável, nem para o lado da aversão, onde nós queremos empurrar e evitar certas coisas, né? A aceitação está nesse caminho do meio. Reconhece a existência. Oi. Então, Érica, como a palavra tem poder. Se reclamamos muito, as situações cotidianas pioram. E pioram pelo simples fato da nossa percepção também estar amplificada em relação àquilo. A nossa percepção fica amplificada, porque nós estamos programados e nos programando para olhar mais e mais aquilo. Então aquilo ocupa um espaço maior ainda dentro de nós. Quando ficamos reclamando, lembrando, quem não estava aí, reclamar é clamar novamente, trazer de volta, né? A Vera. Às vezes é importante que o ouvinte acolha a sua reclamação do outro e contextualizar. O que ele quer dizer que eu não estou ouvindo ou entendendo? O que ele está reclamando? Verdade, porque muitas vezes quando o outro reclama, ele quer a nossa atenção ou o nosso amor. Não é? Ainda que ele esteja buscando de uma forma equivocada muitas vezes, se colocando às vezes no papel da vítima, né? Então, quem reclama quer simpatia do outro, quer o outro junto. É verdade, esse é um ponto muito importante. Não vamos demonizar aqui, nos demonizarmos quando reclamamos. Quando nós reclamamos, nós estamos querendo alguma coisa. E fundamentalmente aquilo que nós queremos é o amor do outro, a cumplicidade, não é? E existem outras formas mais inteligentes de fazer isso. Ruby. Oi, Ruby, tudo bem, amor? Nem sempre é fácil ter o coração grato. Na ambição humana de querermos sempre mais, estarmos sempre reclamando. Então é isso, nós queremos sempre mais e mais. E nisso nós nunca nos percebemos satisfeitos, não é? Reclamamos das coisas mais simples. Verdade, isso mesmo, Ruby. Aceitação é do coração? Sim, Márcia. Aceitação é uma abertura do coração e da percepção para olhar para a verdade, para aquilo que é, não é?
Então, saindo dessa posição do apego e da aversão. No apego, nós queremos mais e mais de uma coisa, que distorce a nossa visão, e na aversão, nós queremos nos distanciar cada vez mais de coisas também. Então, também cria um viés de percepção, as duas coisas criam. E a aceitação é a postura exata do olhar para a verdade, para aquilo que é. Para então, depois disso, haver uma transformação, né? Isso mesmo, Rubio, reclamar, clamar 2 vezes por algo, reclamar. Ruth, a meditação me ajuda a entender o real significado das palavras, me fazendo definir melhor a colocação delas na minha vida. É verdade. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, até mesmo isso do apontarmos para essa questão da reclamação, tem a ver com a nossa autorresponsabilidade. A responsabilidade das nossas vidas, né? A responsabilidade que nós temos pelas nossas próprias vidas. O Bruno, aproveitando o gancho da verdade e no viés de percepção, acho que não continuou aqui. Pois é. Então, a verdade e o viés de percepção é muito difícil nós distinguirmos entre isso, porque o nosso viés de percepção é a nossa verdade. E o que existe de fato é a forma como cada um vê. E nisso é incrível, porque cada um tem o seu universo interno, não é? Onde nós vemos o mundo de acordo com o acúmulo de crenças e dados que temos da nossa própria história. Então, cada um está aí no seu mundo particular que ninguém conhece, ninguém vê. É bem complexo isso mesmo, Bruno. Porém, o nos educarmos a não reclamar, o segredo está em entender que as verdades das pessoas nem sempre são as mesmas, exatamente. Isso diminui muito até mesmo a nossa arrogância, né? Quando a gente, nossa, vou dizer umas verdades para essa pessoa, as verdades de quem? Não é? Então, cada vez mais, conforme nós possamos ir avançando no nosso caminho de autoconsciência, talvez nós vamos nos tornando menos críticos em relação às outras pessoas, porque começamos a olhar para as nossas próprias loucuras também, não é? Elas estão aí. Então, cada um tem as suas verdades. Porém, existe a verdade da equanimidade, do equilíbrio diante das coisas. Essa pode ser uma ferramenta importante dentro dessa melhora da nossa percepção. Diminuirmos tanto o desejo e o apego, quanto a aversão pelas coisas. Né? Eu já contei outro dia aqui o conto do senhor que morava com o filho e que, né, tinha só um cavalo, era muito pobre. E aí, quando eu falei de equanimidade, e o cavalo fugiu e o povo da cidade, nossa, coitado do senhor, agora o senhor não tem mais o cavalo. E aí ele, não sei se é bom, não sei se é ruim, o cavalo trouxe outros cavalos. E aí, nossa, que maravilha, agora o senhor está muito rico. Ele, não sei se é bom, não sei se é ruim. Aí o filho foi montar no cavalo selvagem, caiu, quebrou a perna. Nossa, e agora seu filho quebrou a perna, que horrível. Ele, não sei se é bom, não sei se é ruim. E estourou uma guerra e não chamaram o filho dele porque estava com a perna quebrada. E assim vai a história. Nós realmente não sabemos, muitas vezes, não enxergamos de forma mais ampla, né? E as nossas certezas, essas muitas vezes nos enganam, né? Então, assim, exatamente. Vai ter meditação agora, Vânia. Isso mesmo, querida. Já está na hora, né? Então, nós vamos agora fazer a nossa prática. Essa fala foi só para que nós possamos nos observar melhor, observando quando reclamamos e observando por que estamos reclamando, o que estamos buscando com isso, ok? Vamos abrindo os olhos cada vez mais para as nossas questões, não é?
Então vamos agora para a nossa prática, podendo aí ir nos acalmando um pouco, entrando na quietude, assumindo a postura. Os olhos podem estar fechados ou entreabertos sem um foco definido à frente. Vamos agora entrando em contato com o corpo, percebendo os pontos de contato com o assento, as sensações da postura. E vamos percebendo as pernas conectadas ao tronco, a forma que o peso está distribuído neste sentar. A coluna, a base da coluna bem ancorada no assento e se elevando ao alto. E vamos fazendo os pequenos ajustes necessários na postura para que seja uma postura aberta, ereta, porém ao mesmo tempo uma postura relaxada, altiva. Convocando agora a atenção para o tronco, o abdômen, peito, as costas, desde a base da coluna, subindo pelas costas até a cervical. E descendo com atenção pelos braços até as mãos agora. Vamos percebendo a temperatura das mãos. Talvez estejam quentes, talvez frias. Os dedos, e retornando, subindo com atenção pelos braços, até os ombros, pescoço, a cabeça. E tomando consciência do corpo como um todo agora. Os limites do corpo, a pele em contato com o ar ou com as roupas, o espaço aí onde você está, consciência de você mesmo neste espaço, ocupando este lugar. E convidando agora a atenção para a respiração, inspirando profundamente e soltando, soltando, soltando. E percebendo o fluir natural da respiração agora.
entrando em contato com a quietude interna, sem nada a fazer ou lugar nenhum a chegar, apenas permitir que a atenção esteja na respiração, na simplicidade absoluta deste momento, onde acompanhamos o ar entrando e saindo de nós. Ar que entra e ar que sai. Observe em você mesmo onde fica mais fácil sentir a respiração. Talvez seja no abdômen, no movimento de expansão e de retração. Ou talvez você sinta os pulmões se enchendo e se esvaziando. Ou talvez para você seja mais vívida a sensação do ar atravessando as narinas, dentro e fora. Talvez em algum momento você perceba que se distraiu, que a mente está em outro lugar. Você pode perceber que isso aconteceu e, ao se dar conta, você já está de volta. E retorna para a respiração, buscando não se julgar, apenas de forma simples, retornando. Ar que entra e ar que sai. Se você está aí agora respirando, é porque há mais coisas certas do que erradas com você. Talvez você possa agora ampliar um pouco mais o foco da atenção, de forma que perceba as sensações do corpo. A respiração também é uma sensação, porém vamos ampliar para perceber e incluir quaisquer sensações que se apresentem nesse momento. O que quer que esteja vivo em seu corpo agora. Talvez algum tipo de vibração ou dormência, alguma coceira, alguma sensação agradável do corpo em equilíbrio, talvez salivação. Talvez os pés no chão. Quaisquer sensações que estejam presentes agora. Tanto faz se são agradáveis ou desagradáveis, ou apenas neutras. Podemos estar com o que quer que venha.
E então, talvez percebamos a impermanência de todas as sensações, como elas chegam e logo em seguida outra sensação ocupa o palco. Elas chegam e passam. E isso tem a ver com o processo de aceitação. Aceitar o que quer que esteja presente agora. E então, nos preparando para mais uma transição, podemos nos abrir neste momento para percebermos os sons presentes agora. Sons próximos, sons distantes. Os sons também podem nos trazer algo agradável ou desagradável, ou apenas neutros. Podemos estar com os sons apenas. Olhando com curiosidade, com atenção. Como sabemos de que lado vem o som? Talvez saibamos que há alguém falando e que isso está à nossa direita, lá longe. Talvez uma buzina, o que quer que apareça, talvez um som da TV, bem baixinho. Podemos acolher aos sons. Apenas percebendo, permitindo. E buscando essa qualidade de presença conosco, ou realmente estar presente neste momento, talvez sentindo efeitos disso, talvez algum estado de calma, ou talvez agitação. Vamos observando se há alguma emoção presente agora, ou pensamento. Talvez a mente fique indo para algum pensamento insistente. Vamos nos localizando em nossa experiência. Há alguma emoção ou algum pensamento aí agora? Talvez imagens. Talvez situações ou pessoas, talvez ansiedade, preocupação. Podemos reconhecer
Às vezes, ao realmente olharmos para o pensamento, pode ser que ele se desfaça como uma bolha de sabão ao tocarmos. Ao tocarmos, ela estoura. E vamos agora retornando para a respiração, apenas presentes com o ar que entra e o ar que sai, estabilizando a atenção, respirando. E trazendo do profundo de nós mesmos nossas intenções, primeiramente para nós, podendo repetir que eu esteja saudável, que eu esteja equilibrado e em paz, que eu esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Não das dores. As dores fazem parte da vida. O sofrimento é aquilo que fazemos de nossas dores. Que eu esteja feliz. E ampliando desse núcleo de nós mesmos, como uma esfera que vai ocupando toda a casa, toda a cidade, todo o país, todo o planeta, vibrando na mesma intenção que todos os seres estejam saudáveis, que todos os seres possam estar em equilíbrio, seguros e em paz. Que todos os seres possam estar livres de todo e qualquer sofrimento, conhecendo as reais causas da felicidade, reforçando suas habilidades de construir a felicidade e descansando na graça deste imenso universo que nos acolhe. Gratidão, queridos. Neto dizendo: Ângela, eu bocejo muito nesse momento, meus olhos até lacrimejam. Ângela, isso pode ser um estado de relaxamento, né? E é algo que pode acontecer. Veja como você experiencia isso, né? Obrigada, Bruno. Então, queridos, nós seguimos na construção desse momento diário, onde estamos aqui separando um tempo do nosso dia para nos cuidarmos, nos percebermos, e nisso nós também cuidamos dos outros que estão conosco, cuidando de nós mesmos, não é? Assim, as iscas que são jogadas para nós podemos não pegar, e buscando nos melhorarmos. E assim, esse é o primeiro passo para irmos melhorando o mundo, não é? Então, obrigada, queridos. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço para vocês.